Olá, queridos amigos, o nosso assunto hoje é câncer de próstata. Estamos no Novembro Azul e viemos conversar aqui com o Dr. André Kruse, que é médico urologista e vai nos explicar direitinho aí, não é, o que é o câncer de próstata, por que ele acontece, para que você, né, homens que nos assistem ou mesmo as mulheres possam orientar, não é, conversar com os seus parceiros aí sobre o assunto. Então, doutor André, um prazer tê-lo conosco novamente. O prazer é meu, agradeço o convite de poder conversar sobre um tema tão importante e que sempre, anualmente, é lembrado no mês de novembro, o Novembro Azul, um mês que trata de enfatizar a informação sobre o câncer de próstata aos pacientes e a importância da sua prevenção. Pois é, doutor André, eu fico pensando o seguinte, com tantas orientações que se tem, recursos hoje, né, de prevenção ou detecção precoce, ainda tem homens que morrem de câncer de próstata, né? Isso tu julgas assim que é realmente a falta de uma detecção precoce, de falta de orientação, ou quem sabe até negligência, ou uma negação assim por parte dos homens? Eu acho que vários fatores podem contribuir para isso, né? Mas a disponibilidade hoje na rede pública e privada dos exames e com orientação, diria que isso fala a favor de a gente ter uma prevenção mais fácil, mais disponível para os pacientes. Então, alguns pacientes ainda têm um tabu por causa do toque retal, de virem à consulta com o urologista. Mas as campanhas têm sido importantíssimas no sentido de tentar informar melhor os pacientes para que eles façam a consulta anual ao urologista. Que é uma coisa tão simples, na verdade, não é? Bem, doutor André, quais seriam os principais fatores predisponentes ao câncer de próstata? Nós temos algumas situações onde os pacientes que apresentam ou fazem parte desses grupos de risco devem ter um cuidado mais acertado ainda. Primeiro, a hereditariedade, quer dizer, os homens que têm algum histórico na família de câncer de próstata, inclusive estão orientados para fazerem as suas consultas com o urologista com maior brevidade, normalmente já a partir dos 45 anos, quando normalmente para pacientes que não fazem parte do grupo de risco, a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia é de a primeira consulta a partir dos 50 anos. Então, aquele indivíduo que tem na sua família algum parente com câncer de próstata, principalmente um ascendente direto, ele faz parte de um grupo de risco. Segundo, pacientes de cor negra, além de terem uma predisposição maior, normalmente também têm uma tendência a terem tumores mais agressivos do que os caucasianos e asiáticos, né? Um outro fator seria a obesidade. A obesidade também indica uma maior possibilidade de ter câncer de próstata e, eventualmente, maior agressividade também. Então, basicamente, esses são os fatores predisponentes mais notados no câncer de próstata. Bem, doutor André, e a gente vê assim que está sendo feito um número de diagnósticos, não é, maior. E às vezes a gente pensa, porque esses diagnósticos estão feitos mais precocemente ou está aumentando o número real assim, de incidência de câncer de próstata? Com todos esses fatores, quem sabe genético a gente não tem como evitar, não é? Mas outros fatores, assim, existe alguma estatística nesse sentido? O Instituto Nacional de Câncer, ele estima que a cada ano no Brasil surjam mais 65 mil novos casos de câncer de próstata. Isto, obviamente, está inserido num contexto onde existe uma chance de fazer o diagnóstico pela disponibilidade maior de acesso ao urologista e acesso aos exames de PSA também. Se estima que 20% dos toques dos pacientes com câncer de próstata possam ser diagnosticados
a partir do toque retal. Então, é importante que o homem faça esse exame com um urologista, né, para que se possa fazer um diagnóstico quanto mais precoce, porque ainda se tem uma estatística de 25% dos pacientes que têm câncer de próstata e que vão morrer de câncer de próstata. É muito alto, não é? Então, não justifica deixar de fazer um exame onde a gente possa ter acesso a um diagnóstico precoce, onde as chances de cura de câncer são muito grandes, acima de 90%. Eu me preocupo muito com isso, realmente, né, no sentido de que eu vejo, às vezes, homens dizer, né, se for câncer, eu não quero saber. Né? Eu vou ficar assim, porque eu vou morrer mesmo, de qualquer forma. Só que a morte pelo câncer de próstata é uma morte bastante dolorosa à medida que esse câncer se espalha, não é? É verdade. Quando o câncer sai de dentro da loja prostática e vai se instalar em outros órgãos, o sistema ósseo tem uma predileção muito grande para a instalação de metástases, e a qualidade de vida dos indivíduos que têm metástases, ou seja, que têm tumores secundários à próstata instalados em outros órgãos, ossos, fígado, pulmão, os gânglios linfáticos, a história natural dessa doença é bastante trágica, é bastante sintomática, e isso vai afetar não só a vida do paciente, mas as pessoas, os familiares, as pessoas que os querem bem também. Porque mesmo com analgésicos hoje maravilhosos, aí, né, a dor do câncer ósseo é muito intensa, é muito sofrido, não é, doutor André? E eu enfatizo isso, né, gostaria que tu enfatizasses isso, porque realmente é muito sofrimento desnecessário, não é? Sim, as pessoas que já tiveram a oportunidade de acompanhar o final de vida de um paciente com câncer metastático vão reconhecer logo que é uma situação que poderia ter sido evitada se tivesse feito o diagnóstico precocemente e um tratamento adequado em tempo hábil, né? Porque depois que essa doença se espalhou, os tratamentos que existem tratamentos para minimizar o sofrimento, mas mesmo assim, mesmo com opioides, com medicamentos de bloqueio hormonal que ajudam a diminuir a velocidade de disseminação da doença, ainda assim o prognóstico ruim e a qualidade de vida fica muito prejudicada. E o encurtamento da vida, né? Poderia se viver muito mais tempo, apesar que realmente todos vamos morrer, né? Mas se pode viver muito mais e com qualidade de vida, né? Sem todos esses sofrimentos para si próprio, para a família, né? Então a pessoa pode se viver, sabe-se lá quantos anos ainda, né? Desfrutando das coisas boas da vida, com uma boa saúde, não é? Sim, com qualidade de vida, sem considerarmos que ainda isso implica também em gastos, né, do paciente, da família, com as medicações, com os tratamentos que podem ser utilizados. Então, não tem por que hoje a gente, desfrutando de uma parte relacionada à saúde pública e privada também, planos de saúde, deixar de fazer a consulta, pelo menos anual, com o urologista, a partir aí dos 50 anos, para poder reforçar o diagnóstico precoce, porque isso muda essa história completamente. Hoje a gente tem artifícios, tem meios de tratamento que estão extremamente eficazes contra o câncer de próstata. Então, aproveitem o mês de novembro para lembrar, mas isso pode ser feito no resto do ano também, e façam a consulta com o urologista, façam o toque retal. O PSA e o PSA livre são os exames de sangue que são disponíveis, não são caros, mesmo quando não feitos de maneira assistencial, e façam a consulta, porque isso vai evitar o sofrimento do paciente e também dos familiares. Olha aí, gente, né? Tão simples, tão fácil, né, de se ter um diagnóstico precoce. Então, não tem por que você não fazer, né, suas consultas periódicas e fazer, né, esses exames aí, diagnosticar se houver, né, bem no iniciozinho ali, né, e ficar curado. Mas nós voltamos daqui a pouquinho com você, ainda sabendo um pouco mais sobre o assunto com o Dr. André Kruse.
Verbo. Estamos de volta aqui conversando com o Dr. André Cruzzi, que é médico urologista, cooperado Unimed, e que nos falava no bloco anterior, então, aí sobre a questão da prevenção e diagnóstico do câncer de próstata. Mas, Dr. André, neste bloco, eu gostaria de te perguntar, não é? Quais são os sintomas, né, deste câncer, caso a pessoa não tenha tido uma detecção precoce ou mesmo antes de saber que é um câncer, né? Quais são as coisas que se pode levar a suspeitar de que possa ter alguma coisa maligna? De fato, a pergunta é muito boa, porque, na mais das vezes, quando os pacientes apresentam sintomas em termos de câncer de próstata, normalmente essa doença já é uma doença mais avançada. Então, o fato de o indivíduo não apresentar nenhum sintoma não descarta que ele possa ter câncer de próstata. Mas algumas coisas devem ser logo levadas em consideração quando elas aparecem. Principalmente o aparecimento de sangue na urina, o aparecimento de sangue no esperma, o começo de dificuldades de urinar, a micção incompleta, um jato mais fraco, o fato de ter que levantar com mais frequência à noite, a sensação de não estar esvaziando completamente a sua bexiga, o esforço para fazer xixi, alterações no cheiro da urina, são coisas que devem ser levadas em consideração e levar o indivíduo a fazer uma consulta especializada para saber, olha, isso está relacionado ou pode estar relacionado ao câncer de próstata ou a uma outra patologia que a gente chama de hiperplasia benigna da próstata, que acompanha a grande maioria dos homens com o passar dos anos. Bem, essa hiperplasia, né, de próstata, ela pode ter sintomas, então, parecidos com o do câncer, ou seja, não necessariamente com essas alterações que tu disseste, né, a pessoa ter essas alterações e não ser câncer, ser apenas uma hipertrofia ou hiperplasia, né, da próstata, um crescimento, né, benigno da próstata. Sim, essa patologia, a hiperplasia benigna, ela acompanha uma grande quantidade de homens e esses sintomas eles tendem a se exacerbar, a aumentar com a idade. Né? Normalmente, num primeiro tempo, numa primeira instância, o indivíduo começa a notar que a força do seu jato de urina começa a diminuir. Então, ele começa a ter que fazer um pouco mais de força para conseguir urinar, ele fica com essa sensação de não estar esvaziando completamente a bexiga, isso faz com que ele tenha que urinar mais frequentemente, então acaba tendo que levantar muitas vezes à noite, isso interfere com o sono do indivíduo, que ele não tem um sono profundo por acordar muitas vezes, a qualidade de vida desse indivíduo vai também ser afetada, porque ele acorda no outro dia depois de um sono que foi interrompido várias vezes, então ele pode acordar cansado também, mas esses são sintomas que devem ser avaliados e que pode também estar correlacionados ao câncer de próstata, não é o mais comum, mas a gente tem que descartar, cabe ao urologista esse papel, então. Certo. E uma vez diagnosticado, né, quais são os possíveis tratamentos, tanto se for um crescimento benigno ou mesmo um câncer? Qual é a direção hoje que se tem dos diversos tratamentos? Isso é uma coisa muito importante, porque a gente tem que saber avaliar qual a capacidade dessa doença de caminhar rápido, de evoluir, porque existem pacientes que têm tumores que são indolentes e a gente tem que tomar o cuidado de poder selecionar isso para não tratar com demasia e nem com negligência, né? Então, não tratar a mais nem a menos o paciente. Hoje existe uma tendência bastante grande para tumores que são pouco agressivos, que têm um PSA baixo, que têm uma classificação de agressividade menor, em a gente fazer o acompanhamento somente desses pacientes. A gente acompanha com PSA e com eventuais biópsias, isso se chama um segmento controlado desse paciente. Então, existem pacientes
pacientes elegíveis para essa situação, onde a gente não faz uso de medicação, onde a gente não faz uso de tratamento cirúrgico, nem de radioterapia. E isso é uma tendência muito grande e os esforços da ciência estão relacionados a poder reconhecer no DNA desses pacientes, desses tumores, tumores que sejam pouco agressivos, ou seja, que sejam indolentes e que não vão agravar e não vão mudar o ritmo e o tempo de vida dos pacientes. Então esta é uma tendência grande tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, isso está vindo para o Brasil também. Então, a gente tem alguns pacientes que a gente faz esse segmento de perto, controlado, e durante muitos anos não há evolução nenhuma. Quando esses pacientes começam a terem alterações no seu PSA ou em biópsias, bom, a gente pode passar então por um tratamento que pode ser cirúrgico ou por radioterapia. Hoje a gente dispõe de tratamentos cirúrgicos a céu aberto, né, com uma cirurgia a céu aberto, com corte, né, mas também está cada vez mais frequente o uso da videocirurgia e da robótica, né. Quais são as vantagens dessas cirurgias? Primeiro, elas, por serem menos invasivas, com menos linhas de cortes, então o pós-operatório é muito melhor, o retorno para as atividades são muito melhores e os resultados cirúrgicos são muito promissores também, porque a magnificação da imagem, no robô a gente consegue enxergar 20 vezes maior as estruturas, então a gente consegue preservar as estruturas nervosas que são importantes, são fundamentais para a manutenção da continência urinária, para o indivíduo conseguir segurar a urina, não ter perdas, e principalmente também com relação à potência, esses nervos são mais facilmente preservados nessas vias. Então, além do tratamento cirúrgico, nós temos a radioterapia, que tem um papel importante também, e essa decisão é uma decisão conjunta entre o médico e o paciente, para poder indicar a melhor maneira para cada caso, né? E não existe, assim, uma regra comum, uma regra geral, isso deve ser individualizado cada caso, mas a radioterapia funciona muito bem também. Nós temos também indivíduos que precisam combinar terapias de cirurgia e radioterapia com bloqueio hormonal também para o efetivo tratamento do tumor de próstata. Tu falaste aí agora, então, né, nos diversos tratamentos e na questão da cirurgia robótica, não é? É algo tão moderno e que trazem menor comprometimento, digamos, das estruturas, né, sãs, digamos assim, da próstata, né? E isso é ótimo, isso eu acho que encoraja os homens também até a ir procurar fazer o diagnóstico, fazer prevenção. Por que eu digo isso, doutor André? Porque uma das coisas que mais geram temor no homem, muito mais que a metástase óssea e a dor, né, é o medo de ficarem com disfunção erétil, ou a impotência mesmo, né, que sempre se dizia. Isso aí realmente é um temor muito grande e que às vezes faz com que o paciente tenha medo realmente de uma cirurgia, né? Mas hoje, então, os tratamentos modernos aí conseguem fazer ou preservar, né, estruturas que não comprometem, então, essa questão da potência sexual, né? Sim, mas ainda assim é muito importante que a gente leve em consideração dois grandes fatores. Primeiro, a idade do paciente, ou seja, pacientes que são mais idosos têm uma menor chance de conseguirem, a despeito da cirurgia feita, preservar a sua potência. E o segundo fator seria o desempenho que o indivíduo tem antes de fazer a cirurgia. Ou seja, pacientes que têm um bom desempenho sexual têm uma tendência, uma chance estatística maior de conservar a sua potência. E esse tipo de cirurgia microinvasiva, como se diz, que seria a cirurgia por vídeo ou robótica, ela consegue identificar onde pode ser feita a excisão para retirar a
próstata e a doença do paciente, mantendo essas importantes estruturas, são os feixes vasculonervosos, que conferem a inervação e a vascularização do esfíncter e dos corpos cavernosos para que haja uma melhor chance de a gente conseguir preservar a potência. Então, o que era no passado algo extremamente frequente, eu estou falando de impotência e incontinência, com esses novos métodos cirúrgicos, com magnificação de imagem e com instrumentos que são mais móveis, inclusive, para poder acessar nessa área e retirar aquilo que importa retirar, preservando as estruturas nobres que são os feixes vasculonervosos, e isso confere uma chance maior de manter a continência e a potência, então, que é um dos grandes medos dos homens depois dessa cirurgia, né? É verdade, está aí, né? Mais um motivo para você fazer a prevenção. Exames periódicos, consultar o urologista, né? De 6 em 6 meses, ou no máximo 1 ano aí, né? Porque tudo que é detectado no início é curável, se diz, né? Então, procure, né, o seu médico, converse com ele, faça a sua prevenção, e a gente está aqui, né, juntamente com o Dr. André, para dar a maior força aí para você, né, para incentivá-lo a fazer isso e preservar, né, a saúde, a qualidade de vida. Então, muito obrigada, Dr. André, e até breve, se Deus quiser, né, trazendo aí mais informações. Obrigada. Eu agradeço o convite e gostaria de também anunciar que a nossa Unimed aqui do Vale dos Sinos está comprando um robô e que provavelmente a partir já no começo do ano esse robô vai estar já disponível para uso. Nós urologistas estamos nos capacitando para fazer esse tipo de cirurgia e a gente vai ter disponível aqui na nossa cidade, no Vale, uma tecnologia de ponta, o que tem de melhor no mundo inteiro. Então, é uma ótima notícia para todos. Olha, fantástico, gente. Então, está aí, né? A Unimed sempre buscando o que há de melhor para você também, tecnologia, equipamentos maravilhosos, né? Equiparados aos melhores do mundo, e muitos não têm, né? A grande parte de hospitais hoje pode-se dizer que não tem. Então, parabéns também à Unimed, aos nossos médicos aí cooperados, né? Que estão cada vez mais buscando saúde, qualidade de vida e longevidade. Obrigada novamente e sucesso então aí, não é, com os diagnósticos, especialmente as cirurgias robóticas. Isso aí, um bom Novembro Azul para todos. Obrigado.